introdução alimentar é a fase em que o bebê, que até então só era amamentado, né, na maior parte dos casos pelo aleitamento materno ou fórmula infantil, e ele vai começar a conhecer os alimentos sólidos. Então, é essa fase de apresentação dos alimentos, né, de fato. Essa pergunta é muito importante porque aos 6 meses começa, né, a gente dá início à introdução alimentar. Mas não é só a idade de 6 meses. O bebê também tem que estar pronto fisiologicamente e emocionalmente. Como assim? Ele tem que ter os sinais de prontidão, e além de ter os 6 meses. Então, esperar os 6 meses é importante por conta da maturidade intestinal, do estômago, mas também ele precisa ter esses sinais de prontidão, que basicamente conseguir ficar sentado, com apoio ou não, mas já ter um sustento, né, do tronco para ficar sentado, ter o reflexo de pegar um alimento com as mãos, ter interesse no que o adulto está comendo e também ter já diminuído o reflexo de protusão da língua. O que é? Quando o bebê fica colocando a língua para frente, que é o movimento que ele faz ao amamentar-se. Esse reflexo tem que estar bem diminuído. Se por um acaso ele já tem 6 meses, mas ainda não fica, por exemplo, sentado sozinho, mesmo que com apoio, ou ainda não tem o reflexo de pegar os alimentos com as mãos, os objetos, talvez seja um momento de avaliar para ver se não espera mais um pouco. Não existe quantidade, tá? Na introdução alimentar é muito importante que a gente saiba que quem decide a quantidade é o bebê. A qualidade da refeição, quem define de fato são os adultos, né? Os pais, os profissionais que acompanham, mas a quantidade é o bebê. Então, a gente começa com uma quantidade bem pequena, obviamente, uma colher de chá, uma colher de sopa, e vai de acordo com a aceitação daquele bebê, respeitando o tempo dele. Sim, o bebê também almoça, janta e toma café, mas é importante que a gente comece sem grandes expectativas. Por que a introdução alimentar também se chama alimentação complementar? É o alimento que complementa a amamentação, não o contrário. Então, existe sim um intervalo, só que a gente começa aos poucos. A indicação é o que começa com uma refeição. Não tem problema se você escolher a janta ou almoço. Geralmente, a gente começa com as frutas, por exemplo. Então, começa aos poucos para ver como é que ele vai lidar com aquela nova, né, aquela novidade. Porque é muita novidade ao mesmo tempo para o bebê. Então, a gente tem que também ir aos poucos. Quando ver que ele já está acostumado ali com aquela rotina, aí a gente vai compondo os pratos de forma que fiquem completos, aumenta as refeições. No geral, aos 7 meses e meio, ele já está fazendo os lanchinhos, almoço e janta. O paladar da criança, a criança não nasce não gostando ou gostando de determinado alimento. Obviamente, eles têm um paladar com uma certa preferência para o doce por conta do leite materno. No entanto, a gente nunca pode dizer que o bebê não gosta de certo alimento se a gente ainda não apresentou esse alimento por pelo menos 20 vezes. Parece um absurdo, mas é um aprendizado. Eu costumo falar que é a alfabetização alimentar essa fase. Então, a gente não pode estereotipar, né, rotular assim, um alimento e falar, esse ele não gosta. Porque as caretas que o bebê faz não é porque não gosta, às vezes é porque eu tenho um gosto diferente, ele está conhecendo. Então a gente tem que apresentar muitas vezes, só que sem insistir. Não desistir, mas sem insistir. Então, por exemplo, hoje eu apresentei a banana amassada. O bebê fez uma careta, né, de nojo, digamos assim. Não é que ele não gosta de banana. Daqui 3 dias, 4 dias, oferece a banana de novo. Amassa de uma forma diferente, dá na mão dele, deixa ele cheirar, deixa ele pôr na boca. Porque a introdução alimentar não é só o comer, né? É tudo isso, a consistência, é o cheirar, é o pegar, é o movimento, é o sentar-se, é o cadeirão. Então é muita coisa, né? Então, mas voltando no foco do paladar,
a gente tem que pelo menos apresentar por 20 vezes para o bebê. Mas não é 20 vezes um dia seguido do outro. Uma refeição dá um intervalo, depois apresenta de um jeito e não desiste. Na introdução alimentar existem sim os alimentos indicados, que são o quê? Basicamente todos os alimentos que vêm da feira. Então, frutas, verduras, legumes, todos sem restrição nenhuma. Não tem restrição de fruta, não tem restrição de legumes. As proteínas todas são indicadas, né? Obviamente, não oferecendo os cortes gordurosos, mas ovos, peixes, carne suína, frango também. E o que vem do mercado, eu gosto de falar assim, o que vem do mercado é o quê? Arroz e macarrão, basicamente é isso, tá? Porque fora isso, é o que tá na feira e no açougue. Pode oferecer pro bebê, tudo que é natural, tá? Não tem contraindicação. A não ser em casos de suspeita de alergia em que o médico vai fazer a orientação, tá? Aí nesses casos a gente faz uma introdução alimentar com mais cuidado, com mais critério, mas no geral não tem, né? Pensando em um bebê que não tem histórico de alergia, não tem contraindicação nenhuma, tá? Na verdade, assim, vai deixar de vir dela, né, na maior parte, né, dos casos, no caso das mães que amamentam ainda, mas na verdade ali os cuidados até pelo menos a vida adulta vai continuar sendo dela, independente de que forma vir, né? Então é só pensar nisso, assim, são etapas, são processos, e ainda bem que acontece uma coisa de cada vez, né, pra gente poder aproveitar cada momento. Então a minha dica é assim, aproveita cada momento, aproveita as noites, né, de sem dormir, amamentando, porque essa fase vai passar, embora a gente na hora ali, né, do sufoco, né, entre aspas, mas é um sufoco porque ficar sem dormir sim, chega a ser um sufoco, mas vai passar. E aí quando passar, vai sentir a saudade, mas aí vem outra forma de alimentar, né? Que é uma forma natural, é a forma feita com carinho, pegar os alimentos naturais, preparar com carinho, oferecer com carinho e sempre respeitando também o tempo do bebê. Então, se respeita o seu tempo, mas respeita também o tempo sempre do bebê, né? Porque a conexão nunca acaba, essa é a verdade. É só a gente mudar o foco, né, de como que a gente vai estar contribuindo para o desenvolvimento do nosso filho, né, do bebê. Existe. Eu falo assim, até pela questão de evitar a seletividade alimentar mais tarde, muitos casos de seletividade alimentar, que é o quê? A criança que não come, que cresce sem comer, poderiam ser evitados se a introdução alimentar tivesse feito de forma mais adequada. Como assim, né? Na introdução alimentar, eu falo muito de respeitar o tempo do bebê, porque os pais, os adultos vão com muita expectativa da quantidade, de que o bebê, da noite pro dia, entenda que ele tem que almoçar e jantar, e ele não vai da noite pro dia entender. Alguns bebês são mais comilões e aceitam com mais facilidade, mas não é uma regra, cada bebê tem o seu tempo. Então, tem bebês que podem levar aí em torno de 3, 4 meses para começar a aceitar essa questão de se alimentar. Então, o que pode prejudicar? É a insistência, é a pressa, é quando a gente, durante a introdução alimentar, gera uma experiência negativa. Então, quando o bebê já começa a demonstrar, por exemplo, que ele não está afim mais daquele momento, ele começa a virar a carinha, empurrar a colher, mesmo assim o adulto insiste, obviamente, tentando acertar, né, na expectativa de que ele se alimente daquilo, né, sempre tentando fazer o certo, mas quando o adulto insiste, isso gera uma experiência negativa e daí começa um relacionamento complicado com a alimentação que pode ir se estendendo. E também, nesse momento, a gente deixar de apresentar a grande, né, variedade que a gente tem de alimentos, de legumes, frutas e verduras. Por quê? Quando o bebê chega na fase de seletividade alimentar, que acontece, se ele chegar nessa fase e ele só conhece 5 tipos de alimento, e ele vai querer tirar 3 ou 1, é aí que fica complicado, é aí que chega aquelas crianças que comem só arroz e carne moída.
é porque muito provavelmente essa criança não tinha conhecimento, não tinha se adaptado a uma variedade boa de alimentos. Então a fase para fazer isso é quando eles não têm preconceito e eles estão curiosos para aprender, que é o quê? Na introdução alimentar. Então até 1 ano de idade, a ideia não é forçar, não é fazer com que ele se nutre daquilo, é apresentar. É fazer com que o bebê crie uma relação boa com a comida e conheça tudo que ele pode conhecer. Esse é o momento. E aí, se isso for feito de forma leve e sem muita expectativa, a chance de diminuir, né, o caso de seletividade, complicações com complicações com a alimentação diminui muito. Provavelmente não foi feita a introdução alimentar de modo adequado, tá? A introdução alimentar é o que eu falei, vai muito além do nutrir, né? Do alimentar, é uma relação com a comida, tem o aspecto comportamental que envolve ali a criança, alimento e adulto. Então, eu vou dar um outro exemplo, né? Quando a gente distrai as crianças para se alimentar, né? Essa criança fica condicionada, né? Esse bebê, a só comer, ele nem tá vendo o que ele tá comendo. E aí, se a gente vai para um ambiente, por exemplo, aí vai para a escola, que não tem a tela, essa criança não vai querer se alimentar. Então, ela não é chata para comer, ela foi condicionada daquela forma, né? Um exemplo. Uma outra coisa que muita gente não sabe é que o bebê ele nasce com uma habilidade que é do controle da saciedade. É a habilidade inata, né? Como assim, né? Eles mamam no peito e eles param de mamar quando o leite acaba? Não, o leite não acaba, ele para de mamar quando ele está satisfeito. E aí, quando começa a alimentação, a introdução alimentar, a gente, eu digo o adulto, fica mais uma colher, mais um pouquinho, vai forçando daqui, forçando dali, ou dá a tela, a criança vai perdendo essa habilidade inata que muitos adultos gostariam de ter. Quantos adultos hoje não sofrem pela alimentação compulsiva, né? De não conseguir, não saber quando está assim, satisfeito. Então isso vem lá do começo, né? Lá da fase do 1º ano de vida. Então, muito comportamento alimentar vem da infância. Então, até os 2 anos de idade, é a hora da gente formar a base alimentar dessa criança. Eu falo para os pais assim, pensa que ele vai ser um adulto, né? Ah, mas 1 hora come, né? Tem mãe que fala assim para mim, 1 hora vai comer. Pode ser que sim, mas quanto antes a gente agir, melhor, tá? É bem melhor. Sim, podem ser sim, né? Não vou falar, em qualquer situação é. Por quê? Se eu tenho que fazer aviãozinho para ele comer, é porque ele já não tá certo, né? Então, por exemplo, se o bebê tá feliz, tá comendo, e aí o adulto, né, o pai, a mãe, vai brincar nesse momento junto com ele com alimento, pegar um bonequinho para comer junto com ele, aí é uma coisa, tá tudo bem, a experiência ali tá positiva, né? Agora pensa, se o bebê não está querendo comer e a gente faz o aviãozinho para tentar driblar o bebê e ele abre a boca e come, uma hora ele vai notar isso, porque os bebês são muito espertos, eles não falam, mas eles sacam tudo. Na hora que ele notar, a experiência se torna negativa. Ele já não vai gostar do aviãozinho, né? Pode ser que ele faça na primeira, na segunda, mas aí com isso, a médio e longo prazo, começa a se tornar negativo. Então, não é bom. Então, pensa assim, se eu tô tendo que fazer para driblar o meu bebê, não é interessante, não vale a pena. A gente tem que levar para um olhar mais assim, de como é que tá a família, né? Como é que tá a rotina da família, como é que esse bebê está se relacionando com os cuidadores, se tem irmãos ou não tem. Aí é um olhar mais amplo, assim, para tentar diagnosticar por que esse bebê não está parando para se alimentar, né? Se foi alguma insistência, se foi alguma experiência negativa. Então é um trabalho mais detalhado. Mas, no geral, na fase de introdução alimentar, eu falo que é a oportunidade, quando o bebê começa a comer, é a hora de implementar a rotina. Se o bebê até então não tinha uma rotina, porque a amamentação era livre demanda, por exemplo, aí começa a introdução alimentar, aí tem que implementar a rotina.
E aí uma dica que eu dou para implementar a rotina quando o bebê começa a comer é fazer a rotina de trás para frente. Então, por exemplo, qual é a hora que esse bebê tem que estar dormindo? Você gostaria que ele estivesse dormindo? E aí faz de trás para frente. Então, 8 horas, um exemplo, ele está no berço, então às 7h30, 7 ele tem que mamar, então 6h30 ele vai tomar o banho, e aí às 5h30 ele janta. E aí faz 2 horas antes o lanchinho, 2 horas antes o almoço, e aí chega até a hora que ele acordou, ajusta a rotina. E é importante lembrar os sinais, de respeitar os sinais do bebê. A gente não pode definir, o bebê tem que comer às 11, sendo que ele não está com fome, não está interessado, ou que ele está com sono, ou na introdução alimentar, que ele está com muita fome. Então é por isso que é muito importante a orientação, né, profissional, porque alguns pais, na esperança de que o bebê aceite aquele pratinho de comida no começo, é deixar o bebê com fome. E aí já começou ruim, porque a gente vai gerar uma experiência negativa para o bebê. Porque um bebê com muita fome, ele não quer comer, ele quer mamar. Para ele, comida não é o que alimenta ele ainda. Ele vai entender isso com o tempo. Então, o ideal é, por exemplo, é dar entre o intervalo do que seria das mamadas, aí introduzir a apresentação da alimentação. Então, são pequenos ajustes que a gente faz para tentar corrigir isso. Então, não tem uma regra assim, o bebê que não fica parado no cadeirão, o que você faz? A gente tem que entender por que isso está acontecendo, se foi gerada uma experiência negativa e analisar assim, todos esses pontos que eu citei, né? Pode, foi como eu disse, né? A experiência negativa da insistência, insistir para comer, raspar o prato. Então isso para o futuro, muitas vezes isso favorece esse adulto que come compulsivamente e não sabe perceber quando está satisfeito, né? Por exemplo, existem crianças que criam fobias de alguns alimentos que se estendem até a vida adulta por conta da insistência também nessa fase de introdução alimentar. É o que eu falo, não insiste, mas não desiste. A gente não deve insistir, a gente deve motivar, oferecer, apresentar. Esse é o nosso papel, né? Apresentar os alimentos e oferecer. Agora, quando a gente passa a forçar, né, a enfiar a goela abaixo, tudo isso, com certeza, como eu disse, né, pode se estender até a vida adulta de ter um relacionamento ruim com a comida. E também a outra questão, né? Começa a crescer o bebê, 1 ano, 1 ano e meio, e começar como é que se diz? A dar recompensa para o bebê com o alimento. Isso também, do ponto de vista comportamental para a vida adulta, pode ser ruim, porque essa criança vai crescer já tendo prazer em ser recompensado com o alimento. E aí isso também pode ser ruim. Tá? Então, o alimento não deve ser recompensa, não deve ser castigo. O alimento a alimentação tem que ser prazerosa. No geral, é isso. Aí vai da necessidade de cada um, vai da preferência de cada um. Os bebês podem sim ter preferência, eles não têm o paladar formado. O paladar do bebê quem vai formar, a gente é que vai ajudar a formar, apresentando os alimentos certos, com a consistência certa. Então isso é muito importante também da experiência negativa, né? A gente apresentar na consistência certa. Porque se a gente apresenta os alimentos na consistência inadequada, o bebê já cria um medo de se alimentar, né? Pode ter um engasgo, pode ter aí a aflição. Então tem bebês que têm preferência assim, por algumas consistências, por temperatura. Então tem tudo isso. Então tem bebês que gostam de comer mais, né? Comem mais, uma textura tal, uma textura mais macia, por exemplo. E cada um vai comer de acordo com a sua necessidade. É importante essa pergunta porque tem bebê que come muito e outros que não, e cada um vai comer conforme for a necessidade. Por isso que é importante a gente não forçar. E aí quem vai dizer, né, que o bebê tá bem, tá no caminho certo, é a curva de crescimento dele, que o pediatra vai avaliar, o nutricionista também avalia, então o peso ali mensalmente, se a curva dele com ele mesmo tá ok, ele tá crescendo, é isso que importa, é no tempo dele.
E não comparar com o primo, com o irmãozinho, com o vizinho que come muito e tem a mesma idade, por exemplo. Cada bebê vai comer o quanto ele precisa e cada bebê é único, não é uma tabela. Então o importante é isso, é ver se ele tá bem, se ele tá dormindo bem, fazendo xixi, cocô direitinho, tá brincando, tá saudável, não tá irritado e se a curva de crescimento dele tá boa. Se tá tudo bem, ele vai comer a quantidade que tá bom pra ele. E é isso, a gente não compara, mas de fato tem bebês que comem a quantidade a mais pela necessidade mesmo. Tem bebês que a gente olha os pais dos bebês, os pais desses bebês são qual a estatura dos pais, né? Então, a gente não pode comparar um bebê que tem os pais de 1,65 m e 70 e um bebê que os pais têm 1,80 m, entende? Então vai muito além da quantidade ali do pratinho, por isso que a gente não deve comparar os bebês. No geral, os bebês, se eles tiverem, foram os adultos que condicionaram ele a dessa forma, foi como eu disse, né? Às vezes o bebê vai lá, de 10 meses, tá irritado, tá chorando, e aí chega o cuidador, né? O pai, a mãe, a babá, e fala, não, toma aqui essa bolachinha, toma aqui pra se acalmar, sabe assim? Aí já começa a criar uma dependência emocional, uma relação emocional com o alimento. Então a gente tem que tentar evitar de fazer isso, né? Fazer vez ou outra, né, gente? Não é assim, tá num dia que não tá na rotina, não tá em casa, tá numa festa, é uma coisa. Agora, se todo dia, né, tá na hora do parquinho, ele começa a ficar irritado, toma aqui um biscoitinho, toma aqui um pãozinho, sabe assim, fica quietinho. Aí já vai criando essa relação aí emocional com a comida, que não é interessante. Então, tudo é aprendido, tá? Tudo a 99% dessas relações assim com o alimento, com as crianças, é aprendido. Se não for indicada, vou dar um exemplo, né? Um bebê prematuro. Então, lembra que eu falei que tem que ter, além dos 6 meses, os sinais de prontidão? Às vezes, um bebê prematuro faz 6 meses, mas ele ainda não tem nenhum sinal de prontidão. Então, esse é um bebê que provavelmente tem que esperar um pouco mais para começar a introdução alimentar, fazendo aí a idade corrigida dele, porque ele é prematuro. Existem casos da questão de fono, né? Então, que aí tem que ter uma avaliação de fono, porque às vezes o bebê tem alguma questão com o desenvolvimento aqui da mastigação, da língua, enfim. Então, existem alguns casos que devem ser avaliados até por uma equipe multidisciplinar, né? Como a fono, pediatra, muito para tentar identificar, assim, por que não está na hora ainda dele se alimentar, né? Mas sempre vai partir da recomendação médica mesmo.